Oi pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês por aqui. Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli. Então hoje a gente vai ter uma leitura diferente, uma leitura de montinho. Cada leitura vai ser um pouquinho mais rápida, tá? A gente tentar trazer uma mensagem mais direta, mais específica, sem muito desenvolvimento, mas que pode ter uma informação bem interessante pra gente. Então, o primeiro montinho que a gente tem, eles têm todas as mesmas cartas, tá? Tanto de oráculo quanto do tarô, só que são um montinho diferente. Então, a primeira opção é o quartzo azul bruto, tá bom? Essa é a pedra, para que vocês possam olhar. Ela parece meio verdinha aí, mas é por causa da iluminação, ela é bem azul. E o segundo montinho, que é a ametista, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá aqui na cor do nosso cenário. Então, fiquem à vontade, se concentrem para escolher ou quartzo azul ou a ametista. Quem quiser também ver as duas leituras, fica à vontade. Às vezes complementa, às vezes fala sobre outro tema, outro aspecto da vida. E pode canalizar também, né? Tal montinho eu vou querer uma iluminação sobre tal assunto e outro montinho sobre o outro assunto. Então a gente vai começar com o quartzo azul, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vou estar abrindo a leitura aqui, virando as cartas pra gente entender sobre esse momento. Então a gente tem o templo da floresta com a iluminação, carta de número 19 e carta de número 42. Você não está sozinho. É as lontras, esse animal aqui, tá bom? Eles formam um coraçãozinho. As lontras, elas têm a mania de se apoiar, né? Ficar agarradinho, muito fofo, muito amoroso. As de ouros. 7 de paus. E a rainha de ouros. Então, a gente vem com essa leitura trazendo aspectos de ordem prática, de ordem da vida, de ordem da nossa energia, que consegue atrair pra gente situações que a gente gostaria de vivenciar, né? Existe uma iluminação em relação a entender que não estamos sós, que é possível manifestar algo desejado na matéria com outras pessoas, né? É possível manifestar estruturas, questões práticas, questões de confiança com outras pessoas, essa troca, esse movimento da vida de poder confiar no outro e participar com ele para a construção de um entendimento maior, até de uma conclusão de ciclo, o entendimento da conclusão de um ciclo que pode muito bem nos falar sobre a nossa potência interna que a gente batalha para alcançar, né? A participação de outras pessoas nesse processo. O autoconhecimento às vezes nos deixa num local de achar que as coisas são feitas sozinha. Estar só, estar em solitude, ter um momento de retiro para si, né, ficar mais isolado, é muito bom, é muito importante, faz muito sentido dentro desse processo. Só que existe também uma linha tênue entre a gente não bloquear que as vivências com outras pessoas existam, né? A gente pode aprender muita coisa estando em solitude, mas só vai ser colocado em prática quando a gente consegue vivenciar isso com o outro. E se permitir também ser nutrido, né? Nutrir e ser nutrido. Muitas vezes que a gente tenta se conectar com o amor incondicional, ver o amor de todas as maneiras, a gente se encontra nutrindo muitas pessoas, mas não encontrando isso de volta.
E a gente começa a ficar um pouco chateado. Mas muito depende também do quanto que essa independência, essa solitude não está roubando a nossa possibilidade de receber do outro, né? De receber apoio. Às vezes a gente não conta coisas da nossa vida, não se abre, não busca ajuda, não precisa necessariamente partilhar com as outras pessoas a nível de detalhes. Mas o simples fato da gente se permitir conversar com amigos, com familiares, com um parceiro, com pessoas que estão ali na nossa vivência de forma transparente, sem receio que elas vão nos machucar, né? Então, pelo menos, né, comunicando de isso pra mim não tá legal, isso pra mim, poxa, eu passei por isso ontem ou hoje. Isso é muito importante para que a gente amenize a tensão que é viver a vida, né? Que são as dificuldades da vida que a gente tem para encontrar a iluminação nossa como indivíduo solitário, mas que faz sentido estar partilhando nessa vivência, porque se não fosse para ser assim, a gente não teria toda a humanidade, né? Todas as pessoas ao nosso redor. Ficar em solitude é muito bom, mas é importante ter o domínio, saber o limite, de saber confiar também no outro. Às vezes a gente fica numa sentença de que qualquer coisa que a gente venha partilhar com outra pessoa pode nos sabotar, pode fazer que a gente tome decisões erradas, né? Então nunca quero contar sobre algum aspecto da minha vida porque a outra pessoa pode interferir no meu discernimento e a gente vai se fechando e quando a gente vê, a gente tá numa angústia tremenda, porque ficar sozinho definitivamente não é algo positivo, algo bom, sozinho, né? A solitude ela é importante, mas o estar sozinho a todo tempo, isso daí gera alguns males também, porque a gente vai se sentindo que só a gente tem problema, só a gente vive algumas situações e que a gente não tem amparo, e quanto mais a gente se afasta, menos amparo a gente tem, mais a gente acha que a gente não tem amparo, então vai virando uma bola de neve, um individualismo até, né, da nossa existência. Por que não partilhá-la com outras pessoas? E a gente tem uma mensagem aqui, que é uma flor de narciso. Vamos ver o que a gente tem. Só um minutinho, gente, que eu tô vendo aqui a mensagem. Aqui. Flor de narciso. Novos começos estão disfarçados, às vezes, de finais dolorosos. Então, muito difícil, né? Às vezes a gente lidar com os finais. Muito difícil a gente abandonar pessoas, coisas, situações. Mas ela dá espaço para grandes novos começos, né? Dê-se o tempo para entender esse novo começo, o tempo que for necessário para ver o brilho da nova situação que pode se abrir para você. Faça o seu luto, né? Aos poucos vá abandonando o que em algum momento era o que existia na sua vida, o que você era, e vá abrindo espaço para esse novo começo, porque se não fosse esse final, esse novo começo não teria espaço. A vida, ela tem uma certa quantidade a ser preenchida, né? Então, se tá ali ocupando um espaço indevido, uma situação que já se finalizou de alguma maneira, não abre portas e oportunidades para que o novo entre, tá bom? Então, essa é a nossa primeira leitura. Vamos agora para a segunda. Muito obrigada para quem assistiu. Um beijo no coração. E quem quiser ver a segunda, quem escolheu o segundo montinho, vamos lá. Quem quiser continuar assistindo, bora! Só um minutinho, pessoal. Vou abrir aqui as cartinhas. Então, para essa segunda leitura, a gente tem o Koi Fish, que eu acho que é uma carpa, não sei, gente. Mas sempre há o suficiente, carta de número 36, e liderança. Com
espírito do servo. É isso mesmo. Pajem de copas, rei de copas e cavaleiro de paus. Então, pessoal, o que a gente tem nessa leitura é que sempre há o suficiente para a gente poder se desenvolver e se aprimorar, tá bom? Principalmente em relação ao amor que a gente sente por nós e, consequentemente, que a gente consegue oferecer às outras pessoas. Ainda se conectando com a primeira leitura, trazendo um pouquinho dessa informação, a gente estava falando lá da questão, não especificamente isso, mas aqui o que eu vejo é a questão da partilha, né? Às vezes a gente é a partilha que a gente falava lá também, sobre a troca de comunicação com as pessoas para se sentir mais leve. Às vezes a gente está em um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento, e se a gente não se permite ir para fora, né, sair do nosso interno, ir para fora e ver nas outras pessoas as questões delas, né, às vezes partilhar se possível, conversar a respeito ou silenciar um pouco o nosso problema para ouvir o da outra pessoa, a gente não consegue ter essa noção de que é possível se aprimorar, crescer emocionalmente, né, que nem a gente vê nessa sequência de cartas, ter um domínio sobre as emoções para alcançar um nível de entendimento maior com a história do outro, né, uma empatia pelo outro, consequentemente uma empatia por nós. Porque se a gente está muito dificultando o nosso processo de cura, dificultando o entendimento da nossa emoção, porque, enfim, a gente já tá ali no emaranhado de problemas e faz sentido, às vezes, a gente se sentir perdido. Se a gente não dá essa abertura para olhar para fora, a gente vai perdendo perspectivas que são valiosas para o nosso entendimento. É muito mais fácil a gente dar um conselho. É muito mais fácil a gente abrir o coração e achar uma solução quando a gente vê uma outra pessoa que a gente gosta em sofrimento. Mas nem sempre a gente faz isso com a gente, né? Nem sempre a gente tem esse amor por nós. Então, quando a gente partilha, a gente aprende o valor de como que o amor funciona, né? Como que a gente nutre isso para as outras pessoas e o quão importante é que a gente faça isso por nós mesmos. Porque aí vai tomando um valor maior. A gente sai somente da questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e vivenciar a experiência do outro pela dor, pelo sofrimento. A gente consegue ter um entendimento dessas questões para nós, nos aplicar na nossa vida. E aí a gente vai criando uma rede de apoio mútuo saudável, onde a gente não se coloca na posição do outro, a gente não precisa sofrer pela questão do outro, a gente consegue se estar bem estabelecido para dar um conselho, para dar uma dica, para dar um incentivo e, consequentemente, ouvir aquilo, né? Porque quando a gente consegue ajudar, a gente vivenciou aquilo, a gente tem o suficiente, né, para poder partilhar com o outro e a gente tem o suficiente para poder nos nutrir também. Porque antigamente eu tinha uma questão de olhar muito como que a gente só poderia ajudar o outro se a gente estivesse extremamente bem. E eu quebrei esse paradigma, né? Depois de estar num momento de dificuldade e ouvir de outras pessoas também, né? Ajude as pessoas, vá olhar a dificuldade de outras pessoas para você entender que não é só o seu problema o maior do mundo, nem o único. E quando eu fiz um movimento de ajudar uma outra pessoa também não estando bem, isso me ajudou. E isso nos ajuda como comunidade, né? Quando a gente se apoia, quando a gente se oferece para estar em crescimento com o mundo, para estar em desenvolvimento com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que a gente não tenha soluções, mas a gente conversa a respeito, e às vezes a gente identifica que tem questões nossas iguais a do outro, e mesmo que a gente não ache a solução naquele momento, que tudo se resolva e tenha um super desfecho, mas a gente se apoiou, a gente trocou carinho, amor, nutrição, e o mundo está precisando muito disso, o mundo está precisando muito de amor, né, de apoio, de compreensão do lado do outro. Não que a gente venha, que o outro venha dizer sobre as questões dele e a gente julgue ou outros nos julgue. A gente precisa de pessoas genuinamente que entendem, que respeitam, que sabem que a gente está fazendo o melhor possível para se desenvolver, para caminhar, né, com empolgação, com entusiasmo, com veracidade em relação
ao que faz sentido dentro do nosso espírito, da nossa consciência, né, do que nos move, a gente tem essa vontade e é isso que vai nos ajudar e ajudar o outro também a ver que existem coisas maiores, o apoio, o amor compartilhado, a nutrição é maior do que o sofrimento, sempre pode ser. Então que a gente dê abertura para que isso aconteça, tá bom, pessoal? Então a gente tem uma última mensagem aqui. Força de caráter e integridade moral. O caráter não pode ser desenvolvido com facilidade e tranquilidade. Somente por meio de experiências de provação e sofrimento a alma pode ser fortalecida. A visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Gente, vou ler de novo porque é muito alinhado, né? O caráter não pode ser desenvolvido com facilidade e tranquilidade. Somente por meio de experiências de provação e sofrimento a alma pode ser fortalecida e a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Força e caráter, integridade moral. Então é isso, a gente aprende muito sobre o nosso caráter quando a gente se dispõe a sofrer um pouquinho que seja, ou muito às vezes, né? A gente se dispõe a passar por esses momentos de dificuldade para ver se mesmo dentro da dor, a gente consegue ser íntegro e genuíno com os nossos aspectos mais saudáveis, mais empáticos por nós e pelo outro. Tá bom, pessoal? Então essa é a segunda leitura. Espero muito que tenham gostado. Desejo a todos um excelente dia, noite e tarde, conforme o horário que você estiver assistindo vocês. Quem gostou, se inscreva, curta o vídeo, assista mais e eu desejo o melhor para vocês, hoje e sempre. Um beijo.